Beleza? Tranquilidade? Vamos continuar nosso bate-papo então? Vamos falar agora de uma outra teoria bastante relevante, bastante conhecida, bastante comentada e muitas vezes também desvirtuada, como é o direito penal do inimigo. E agora falando já do direito penal do fato, né, sobre o garantismo penal, né? Mais uma vez, né, peço escusas a você pela pressa, né, por não poder tratar com você dos assuntos da maneira que a gente poderia tratar de maneira mais aprofundada, mas o nosso tempo é curto, o seu tempo também é curto, você tem várias matérias para estudar, e isso também nós como professores, o Trino aqui, nos preocupamos em otimizar os seus estudos e não dar um conteúdo muito extenso. A gente sabe que o conteúdo é infinito, você pode passar anos estudando só direito penal do inimigo, só garantismo penal. Pessoas fazem pós-graduações em todas, né, mestrado, doutorado, só sobre esses temas, então você já deve ter percebido que é virtualmente impossível esgotar os temas, mas vamos trabalhar aqui eles de maneira sintética, pelo menos introduzindo eles para que você tenha uma ideia, principalmente para que você acerte o maior número de questões em prova, que esse é o grande objetivo do concurseiro. Muito concurseiro não passa porque ele quer ser especialista, e o concurseiro não é especialista em nada, né? O juiz, o promotor, o delegado, o procurador, ele não é especialista em nada, ele é clínico geral, ele sabe um pouquinho de cada coisa, né? É um mar de conhecimento com um palmo de profundidade. Esse é o perfil das pessoas que são aprovadas geralmente, né? Então vamos lá. Garantismo penal. O que significa esse garantismo penal? Vamos falar aqui um pouquinho sobre ele, né? O garantismo penal tem decorrência direta do direito penal mínimo, né? O garantismo jurídico surge nos anos 70, né, na Itália, como movimento em oposição à redução dos direitos e garantias penais e processuais penais. Perceba o seguinte, ó, o garantismo penal ele surgiu antes, tá? Antes do direito penal do inimigo, né? Jacobs construiu sua teoria em crítica ao garantismo, na verdade, tá? Percebendo que o garantismo exacerbado, o garantismo hiperbólico, né, ele acabava sendo um estímulo para o crime, trazendo reflexos negativos, principalmente para crimes graves, né? Tá, então ele surgiu nos anos 70, na Itália, como um movimento em oposição à redução dos direitos e garantias penais e processuais penais. Na verdade, aqui nós temos uma oposição ali que ocorria na Europa com relação ao terrorismo, tá? Com relação ao terrorismo, tá? Seu maior expoente foi o ex-magistrado jurídico italiano Luigi Ferrajoli, com o livro Direito e Razão, Teoria do Garantismo Penal. Atualmente, o garantismo jurídico é entendido de maneira mais ampla, sendo um modelo de direito que subordina os poderes à garantia dos direitos, submetendo a sua atuação, em primeiro lugar, à efetivação dos direitos humanos e dos direitos fundamentais. Bom, vamos falar um pouquinho de garantismo aqui, rapidinho, só para a gente ter uma noção, antes de falar aqui dos 10 axiomas desenvolvidos por Ferrajoli. O garantismo seria o quê? É uma derivação do direito penal mínimo, quer dizer o quê? A mínima intervenção do direito penal, que também é defendida pelo próprio Jacobs em alguns momentos, tá? E que você deve tutelar pelo direito penal, como o direito penal acaba atingindo o nosso bem, né, o bem jurídico, né, o bem de liberdade mais importante do ser humano, que é o direito de ir e vir, ele acaba sendo observado, né, o direito penal tem que ser utilizado como última ratio, né, em último caso, né, apenas em situações excepcionais. O garantismo, primeiro, né, algumas ideias incorretas do garantismo e algumas distorções que nós vemos por aí do garantismo. O garantismo não é uma política criminal, não é uma teoria do direito que busca também ver o criminoso como um coitadinho, como uma vítima, né, e que os direitos humanos serviriam só para os criminosos. Não, na verdade o garantismo ele é muito aplicável com relação às próprias vítimas, né? Inclusive, todas as sentenças que o Brasil tem nas cortes, na Corte Interamericana de Direitos Humanos, não é por punir demais, é por punir de menos, é por não proteger vítimas em determinadas situações, em deixar de punir, veja só você. Então, os direitos humanos, eles não são vistos como direitos apenas dos criminosos, mas sim da sociedade. A vítima também tem um direito, a sociedade também tem um direito de ver aquele criminoso punido, de ver aquele criminoso recebendo uma retribuição, seja de prevenção geral, especial, negativa ou positiva, pelo crime praticado. Uma retribuição também pelo crime. Além disso, ele também tem o direito de ser regenerado, de ser reestruturado, de ser reinserido na sociedade. Mas
o garantismo tem que ser olhado por essas vértices também, né? Por essas outras observações, né? Saindo um pouco até mesmo do próprio Ferraioli, mas ele mesmo defendia isso. Defendia uma punição, por exemplo, a corruptos, crimes de colarinho branco, ele é um grande ferrenho do seletismo penal, né? Um ferrenho crítico do seletismo penal, ou seja, o direito penal tem que ser efetivo. O garantismo não significa abolicionismo, ele não prega o abolicionismo, ele não prega o fim do direito penal. Pelo contrário, ele prega uma efetividade do direito penal, mas subordinando o direito penal aos direitos constitucionais, aos direitos fundamentais do ser humano. Né? Basicamente isso. Basicamente isso. Legal? Então não se pode confundir garantismo com proteção exacerbadas, e isso também é uma das grandes críticas do garantismo que eu vou falar com vocês já já. Para nível de prova, o que você tem que ter em mente, né? O Ferraioli, ele desenvolveu 10 axiomas, né? 10 preposições, 10 princípios básicos valorativos do garantismo, que são, na verdade, uma junção de vários princípios do direito penal, né? Que ele dizia que devem ser observados para que se pudesse ter, de fato, um ordenamento jurídico, né, garantista, um ordenamento jurídico que estivesse alinhado com os direitos fundamentais. Esses princípios já caem em prova discursiva, inclusive na segunda fase da Polícia Civil aqui do Mato Grosso do Sul, caiu esses axiomas, em várias segundas fases em concurso de magistratura, MP, costumam cair também esses axiomas, e até mesmo provas objetivas. Então é legal que você tenha uma ideia, pelo menos, de quais são esses 10 princípios, que são, como eu falei para vocês, princípios gerais do direito penal, que você já estudou, que você vai estudar ainda de maneira abstrata. Mas vamos dar uma olhadinha aqui, quais são eles, né? Nulla poena sine crime, ou seja, o princípio da retributividade, ou da correlação entre pena e o crime, ou seja, não há pena sem crime, eu tenho que ter um crime para que eu haja uma pena, e esse crime tem que ser o quê? Obviamente, observada a reserva legal. Você vai perceber que os princípios aqui do Ferraioli, eles se relacionam, um decorre do outro, né? Nulo crime sine lege, né? Representa o princípio da legalidade estrita ou da reserva legal, ou seja, não há pena, não há crime sem lei, né? Não há crime sem lei. Então perceba, não há pena sem crime e não há crime sem lei, ou seja, não há pena, não há crime sem lei anterior que define, não há pena sem prévia combinação legal, nada mais do que o princípio da legalidade estrita, né? E da anterioridade, basicamente, né? Nulo lex sine necessitar, respeito o princípio da necessidade ou da economia processual, ou seja, da última ratio também, né? De você aplicar o direito penal só em último caso, só em casos necessários. A pena só pode existir, né? A lei só pode existir em último caso, né? Nulla necessitas sine injúria, ou seja, o princípio da lesividade ou do resultado, ou seja, é aquele princípio que você não pode determinar como crime, que você não pode ter uma conduta criminal que não cause efetivamente uma lesividade, né, um resultado lesivo, a transcendência ali daquele mal realizado, né? Nulla injuria sine actione representa o princípio da materialidade ou exteriorização da conduta, né? O princípio da alteridade, né? Ou seja, o crime tem que sair da esfera da cogitação, tem que sair da esfera do próprio agente, né? E também tem que atingir um terceiro, também ligado aqui com o princípio anterior. Nullo action sine culpa, né? O princípio da culpabilidade ou responsabilidade penal pessoal, vedado imputações penais objetivas, ou seja, vedado o direito penal do autor, né? Como a gente acabou de falar. Então, tem que ser do fato, né? Tendo em consideração a culpabilidade do agente, né? Nulla culpa sine judicio, representa o princípio da jurisdicionalidade, ou seja, da reserva legal e do juízo, né, da imparcialidade judicial, enfim, né, ou seja, tem que ter o devido processo legal. Basicamente isso, due process of law do direito norte-americano, né? Nulla judicio sine accusatione, representa o princípio acusatório ou da separação entre julgar e acusar, né, o princípio acusatório que você já está cansado de entender, né, que é consagrado no Brasil pelo artigo 129, que traz lá as atribuições do Ministério Público, e recepcionado e agora também reforçado pela Lei 13.964 de 2019, o famoso pacote anticrime, né, que tenta trazer o princípio acusatório para o direito brasileiro de maneira mais expressa, né?
Nullo accusatio sine probatione, né? Ou seja, representa o princípio do ônus da prova. O ônus da prova é do Estado, né? Isso aqui também tem a ideia do princípio da presunção de inocência, né? Ou seja, o ônus da prova é para o Estado. Quem tem que provar a culpabilidade é o Estado, é o órgão acusador, né? Nulla probatio sine defensione, né? Princípio do contraditório e da ampla defesa, né? Então, é o princípio do contraditório pela defesa, que a gente conhece as opções amplas aqui, né? Contraditório formal e material, né? Isso aqui vocês vão estudar também mais a fundo, mais adiante, nos princípios do direito penal. Aqui é só para você ter uma ideia, né? Todos esses princípios você vai estudar mais a fundo, né? Aqui é só para você ter uma ideia de como se desenvolveu a teoria de Ferraioli, né? Como que ele, em cima de quais postulados ele trabalhou principalmente, né? O sistema garantista, né, segundo o próprio Ferraioli, constitui um modelo limite, apenas tendenciante e jamais perfeitamente satisfacível, ou seja, impossível de ser completamente implementado. Contudo, deve sempre ser buscado. Então perceba que o próprio Ferraioli ele falava, ele entendia e reconhecia que é impossível um sistema jurídico que atenda em plenitude, né, todos esses princípios, todos esses axiomas. Então isso é algo que não é virtualmente possível. Ele deve ser buscado, deve ser perquirido pelo Estado, mas ele mesmo considera que isso não é possível, né? Com relação à teoria do garantismo também, a gente, principalmente para concursos de delegado, para concursos de MP, você tem que ter essa visão mais crítica do garantismo também, né? O garantismo ele recebe uma crítica forte da doutrina, principalmente pelo fato de trazer uma proteção exacerbada para o criminoso, né? O que a gente chama de bandidolatria. É como se o criminoso fosse um coitado e deixa-se de se observar, por exemplo, os direitos da sociedade, os direitos da própria vítima, né? O direito do Estado de aplicar a lei penal. Então, o garantismo exacerbado, que a doutrina chama de garantismo hiperbólico monocular, né, ele deve ser substituído pelo garantismo integral penal, né, ou o garantismo binocular. O que quer dizer isso? O que seria o garantismo hiperbólico monocular? Esse nome já estava na moda, agora também já está meio que já saturado, né, nas provas de concurso. Mas por que ele é hiperbólico monocular? Porque ele é como se tivesse só um olho, né, e trouxesse para a gente um exagero, ou seja, você está observando, se prendendo muito em formalidades e se deixando de preocupar com o que interessa, com a vítima, com a sociedade, com a aplicação da lei penal. E você deixa de olhar o fenômeno criminal como um todo. Por isso que nós temos que falar o garantismo integral. Por quê? O garantismo integral é a aplicação do garantismo, como eu falei para vocês no começo da aula, também para a vítima, também para a sociedade. Como eu falei já, o Brasil já foi condenado várias vezes em cortes internacionais, em especial na Corte Interamericana de Direitos Humanos, não por punir demais, não por exceder na punição, mas sim por não punir. Ou seja, você não punir, você não aplicar a lei penal é uma violação dos direitos humanos. Os direitos humanos tutelam de maneira ferrenha o direito de você aplicar a lei penal, de você tutelar as vítimas, de você trazer uma resposta penal. Então o garantismo ele tem que ser visto fora da órbita apenas do criminoso e ser visto também sobre a ótica de toda a sociedade. Isso nós chamamos de garantismo integral, né? Inclusive, existe a vedação, que nós chamamos de vedação de proteção ineficiente. Né? Você não proteger por completo a sociedade, não proteger por completo os bens jurídicos tutelados. Isso é uma contrabalança, né? É uma balança aí para o próprio garantismo, que às vezes é apropriado por uma vertente de pensamento, uma vertente ideológica, e trazido como uma verdade absoluta e uma proteção exclusiva do criminoso, do réu, do investigado, enfim, do condenado, sem observar ele na sua inteireza. Bacana? Então, é legal você ter essa reflexão. Como eu falei também, estudamos, né, só demos um giro aí, uma passagem, né, um sobrevoo sobre o garantismo, mas só para você ter uma ideia do como que ele se desenvolve, como que essa ideia é trabalhada aí dentro da criminologia, dentro do direito penal. Provavelmente você vai encarar esses assuntos ainda durante os seus estudos, não vai acabar por aqui, mas já é uma boa introdução para que você consiga começar a observar como que se dá essas ideias. Legal? Vamos passar para o nosso próximo tema aqui então. A gente vai falar sobre as escolas penais, tá? E aqui é a mesma coisa, né? Vou falar com você rapidamente, superficialmente sobre as escolas penais.
Algo que você deve também aprofundar no decorrer dos seus estudos e que a gente não consegue trabalhar com detalhes aqui, porque você já imagina o tamanho da carga doutrinária histórica desse assunto, né? Vamos falar sobre a criminologia, né? Sobre a ótica da criminologia do direito penal. Durante muitos anos, a criminologia e o direito penal andaram juntos, né? Uma evolução histórica. A criminologia só ganhou autonomia com relação ao direito penal lá na escola positiva, que a gente vai tratar já já, lá no positivismo de Lombroso. Então, em uma caminhada histórica, o direito penal, a evolução do direito penal acompanha também a evolução da criminologia. Eram matérias, eram conteúdos únicos, né? Sinônimos. E a partir de algum momento, elas se desgarraram, como a gente vai falar já já, mas nós temos escolas penais que interessam tanto a criminologia quanto ao direito penal. Vamos começar pela mais importante, né? Tanto para a criminologia quanto para o direito penal. Uma das mais importantes para a criminologia, mas para o direito penal com certeza é a mais importante, que é a escola clássica, né? A escola clássica, a primeira escola italiana. O que significa isso? Por que ela é tão importante? Porque ela é um marco no direito penal moderno. Ela é a partir da escola clássica que nós tivemos o direito penal como nós conhecemos hoje. Até então, o direito penal, né? E aí indo para um ponto de vista histórico, em que momento que ela surgiu? Ela surgiu ali no final do século XVIII, né? Século XVIII para o século XIX, meados do século XVIII para o século XIX, que representa que período? O Iluminismo, Revolução Francesa, fim da Idade Média, Revolução Norte-Americana. Então você tem que entrar nesse espírito desse momento, né? Ou seja, é a mudança de um paradigma, de todo um paradigma da sociedade, em especial com relação ao direito penal. O que nós tínhamos, né? Até então, na Idade Média, não vou entrar na Idade Antiga, nem na Grécia e tal, porque daí a gente vai fugir muito da nossa aula. Mas na Idade Média, naquele momento, como era o direito penal? O direito penal, ele era altamente bárbaro, né? Eram penas cruéis, desumanas, degradantes, penas de tortura, penas de decapitação, penas de estrangulamento, enfim, era um show de horrores, né? Eram penas de decapitação, de mutilação. Não existia um sistema penal como nós vemos hoje. Não existia a tutela penal, tortura, existiam crimes sem lei anteriores. A lei era a palavra do senhor feudal, ou do rei, ou do monarca. Então, era um sistema de aplicação de penas muito diferente do que a gente conhece hoje, né? Até mesmo a ideia de prisão, de segregação de liberdade, naquela época era pouco trabalhada. As penas tinham muito mais caráter pessoal, ou seja, eram penas de flagelo, penas de tortura, penas de, como eu falei, arrancar um braço, arrancar uma perna, arrancar a língua, furar os olhos, enfim, era um negócio bárbaro, era um negócio cruel, né? Isso é o reflexo lá do direito germânico, bárbaro germânico, e também com influência do próprio direito canônico da Igreja Católica, né? As inquisições, a tortura, o sistema processual penal, a concentração, né, na figura do juiz, do julgador, da acusação e da defesa, execuções sumárias, enfim, né? Deu para você entender bem qual que era a ideia da época. A escola clássica vem com a ideia do iluminismo, né, com uma grande inspiração nos contratualistas, Locke, Rousseau, Hobbes, o próprio Montesquieu, com o livro Espírito das Leis, que foi um livro que acabou abordando, né, pela primeira vez o princípio da legalidade, alguns ditames gerais do direito, e aí surgiu o Cesare Bonessana, Marquês de Beccaria, que fez o quê? Ele não inventou nada muito novo do que já existia na época, mas ele condensou, né, as ideias da época, principalmente as ideias de Rousseau, as ideias de Locke, as ideias de Montesquieu, e aplicou, direcionou para o direito penal. Ele criou um livro que nós chamamos de um livro que foi um dos pontos marcantes aí do direito penal moderno, que é o livro dos delitos e das penas, lá em 1764. Tá? A partir das ideias do Marquês de Beccaria, do Cesare Bonessana, que nós tivemos a aplicação desses princípios, a aplicação desses conceitos da Revolução Inglesa, da Revolução Francesa, do Iluminismo, né, do Renascimento para o direito penal. Então, qual que foi a principal ideia da escola clássica, né? A principal ideia da escola clássica foi trazer humanidade para o direito penal, né? Trazer humanidade para o direito penal e romper com essa ideia no direito penal baseado em penas corporais, baseado em ausência total de processos, de regulamentações do devido processo legal, enfim, foi o ponto de partida, foi o passo inicial para o que nós conhecemos hoje como direito penal. E isso é importante tanto para a criminologia quanto também para o direito penal.
Perceba, nesse momento a criminologia ainda era ligada ao direito penal, ainda era uma ciência, né, não era uma ciência autônoma, o direito penal e a criminologia eram ciências iguais, né? E muito da forma com que a escola clássica enxergou o crime de maneira dogmática, de maneira valorativa, ainda existe até hoje, permanece até hoje no direito penal. Óbvio que evoluiu em várias vertentes, mas algumas ideias básicas dos métodos científicos do direito permanecem até hoje, tá? Então, já expliquei para vocês um pouquinho sobre isso aqui, né? 1764, Marquês de Bonessana, a escola clássica buscou trazer mais humanismo ao direito penal. Como que a escola clássica viu o direito penal? Explicou o fenômeno criminal tinha origem estritamente pessoal e o indivíduo cometia crimes por livre escolha, baseado no livre-arbítrio. E por isso deveria ser penalizado por romper o pacto, né, social, como eu falei para você, em virtude, né, dessas ideias do contratualismo. Então perceba o seguinte, para a escola clássica, o crime era visto como uma escolha pessoal do agente. O crime era praticado pelo livre-arbítrio, quer dizer, o indivíduo é livre, né, essa liberdade dele é tanta que a partir da liberdade que ele tem, ele acaba infringindo a lei, acaba atentando contra as normas jurídicas a partir de uma ponderação. A escola clássica trabalhava bastante com isso também, com a ponderação, com a necessidade de você ter penas efetivas, de você efetivamente aplicar a pena, de você não ter anistias, e que essa pena fosse humana, mas que ela fosse justa, que ela fosse cumprida de maneira fiel. A base geral da escola clássica é essa. Nós temos várias características da escola clássica, não dá tempo de eu passar com vocês, mas eu vou falar com você aqui rapidamente um esqueminha com as principais características. Dá um print, salva aí para você não perder, tá? O método utilizado era o dedutivo lógico abstrato, é o mesmo que o direito penal usa até hoje. A pena tinha um fim retributivo e intimidatório, né? Isso aqui aconteceu posteriormente lá com Kant, tá? Com Kant, com Hegel, que traz essa ideia. A princípio era apenas um critério intimidatório. Depois veio essa ideia do critério retributivo também, principalmente com esses dois doutrinadores. Qual que é a base? É a base no iluminismo e contratualismo, né? Utilitarismo. O crime é visto como um ente jurídico, como é até hoje o direito penal. O princípio do indeterminismo. O homem comete o crime por livre e espontânea vontade, né? Ou seja, não existia características pessoais ou biológicas que levassem o homem a delinquir. Né? Não existia essa ideia de imputável e inimputável também. Né? Buscou humanizar o direito penal. Essa aqui é a principal contribuição da escola clássica. Né? A responsabilidade é fundada no livre-arbítrio e o crime é fruto de uma escolha racional do agente, que ele pondera eventuais punições, prazeres e punições. Por isso que a pena tem que ser justa, tem que ser aplicada de fato, né? Quais são os principais autores da escola clássica, tá? Beccaria, Carrara, Bentham, Howard, Filaire, Kant, Hegel, Feuerbach, dentre outros, tá? Depois, escola positiva. A escola positiva ela surge num segundo momento, né? Depois da escola clássica. A escola positiva é o marco inicial da criminologia como ciência autônoma. Teve ponto de partida também com a publicação de um livro, O Homem Delinquente, 1876, perceba, quase 100 anos depois do início da escola clássica, né? De Cesare Lombroso. O que a escola positiva entende, né? A escola positiva entende que o crime é uma realidade ontológica, pré-constituída ao direito penal, ao qual cabe tão somente reconhecê-la e positivá-la. Lombroso afirma que o crime não seria uma entidade jurídica, mas sim um fato natural, decorrente da vida em sociedade, um verdadeiro fenômeno biológico. Então vamos lá. Depois da escola clássica, né, que tinha essa ideia da racionalidade extremada, né, ou seja, o criminoso praticava o crime única e exclusivamente por sua própria vontade. Lombroso, que era médico, e passava, naquela época nós tínhamos necessidade de aplicação da lei penal baseada em outros argumentos, né? E nós estávamos experimentando, né, com a escola clássica, com a aplicação da escola clássica, um certo sentimento de impunidade, um crescimento do crime, né? Porque, apesar dos meios utilizados pela Idade Média serem altamente reprováveis, é óbvio que a criminalidade era muito menor. O cara tinha medo de tomar 300 chicotadas, de ficar pendurado num poste, de ter um braço arrancado. Então intimidava muito mais que a escola clássica. Com essa humanização, houve uma explosão da criminalidade, um aumento da criminalidade.
né? E aí, a escola positiva, Lombroso, que não era jurista, era médico, ele passou a observar o crime de outra forma, e também com uma influência grande aqui do darwinismo, né? Com a evolução, com a teoria da evolução das espécies. Lombroso passou a ver o crime de forma diferente. Ele começou a identificar, e ele iniciou seus trabalhos em prisões, principalmente em manicômios, e começou a perceber que o criminoso tinha algumas características em comum, né? E aí ele começou a mapear essas características. Ele olhava, por exemplo, o tamanho da cabeça, distância entre os olhos, tamanho do ouvido, da orelha, das bochechas, características pessoais altamente também preconceituoso, indígenas, negros, asiáticos, enfim, começou a mapear, né? Começou a mapear os indivíduos. Ele analisou centenas de milhares de corpos e indivíduos vivos para criar um mapa. Ele criou essa tese do homem, do criminoso nato, ou seja, do determinismo. Lembra que a gente falou indeterminismo na escola clássica? Aqui não. O que o Lombroso via? O que a escola positiva via? Via o crime como um fenômeno ontológico, pré-constituído do direito penal. O direito penal apenas tinha que positivar aquela característica. Portanto, positivismo. Por isso que é positivismo. Então, aqueles indivíduos, eles já nasciam condenados à prática de crimes, ou pelo menos com grandes propensões a praticar alguns delitos. O meio social poderia até influenciar, mas eles já teriam essa característica nata, eles já nasceriam para o crime. Essa é a ideia central da escola positiva, tá? Do positivismo. Então perceba, na escola clássica, o objeto maior de estudo era o crime, né? Pouco importava o criminoso. Já no positivismo, o objeto maior de estudo é o quê? É o criminoso. Eu até deixo de lado o crime, mas eu vou analisar o criminoso. Então ele tem algumas características, ele tem algumas atribuições biológicas para a prática criminosa. Lombroso via o criminoso como um ser atávico, um ser primitivo, um ser pouco evoluído. Por isso que eu falo que é a influência do darwinismo, né? Ele via o criminoso como um ser atrasado, como um indivíduo que não evoluiu, um indivíduo inferior aos demais indivíduos da sociedade que não praticavam delitos, né? E aí ele criou várias teorias, várias teses desenvolvidas a partir disso, e apenas seria aplicada em virtude não da culpabilidade, mas sim da periculosidade. E aí que tinha essa ideia de penas de caráter indeterminado, até mesmo penas de morte, identificáveis a partir do indivíduo. Então perceba, isso aqui é um direito penal do quê? Do autor, né? Eu estou punindo o cara pelo que ele é, não porque ele faz. Eu antecipo a punição, eu consigo identificar, por exemplo, criminosos sexuais, criminosos que têm tendências ao homicídio, ao latrocínio, enfim. Ele criou vários tipos de crimes, vários tipos de criminosos, né, analisou vários tipos de criminosos e foi mapeando, né, quem tinha tais características para a prática de algumas espécies de delitos, tá? A escola positiva, ela teve basicamente três fases, né? Três fases. A fase de Lombroso, que é a fase antropológica, né? Antropológica de Lombroso. A fase de Ferri, né? Que era sogro, né? O Ferri era sogro, o Lombroso era sogro do Ferri, né? Foi a fase que nós chamamos de fase sociológica, e Rafael Garófalo com a fase jurídica, tá? Cada qual aqui com as suas características, mas acabaram fazendo essa tríplice aqui, esses três mosqueteiros defensores do positivismo. Cada um deles acabou adaptando e ampliando a teoria. Também não vai dar tempo de a gente trabalhar com detalhes isso aqui, mas só para você ter uma ideia que existiam essas três fases, fase antropológica, sociológica e jurídica do positivismo. Quais são as principais características? O positivismo utilizava-se do método empírico, que é o método que é utilizado pela criminologia até hoje, o experimental, indutivo, causal e explicativo. A partir daqui, dessa utilização de método, nós tivemos a ciência criminológica. Criminologia, tá? A criminologia alcançou o status de ciência, em especial pelo uso dessa palavra de criminologia por Ferri, tá? Ferri foi o primeiro, né? Paul Turpin-Martin foi o primeiro, na verdade, mas quem popularizou o termo criminologia foi Ferri, tá? A partir dele, o livro que ele criou com esse nome, que acabou alçando a criminologia à condição de ciência autônoma. Legal? Não consigo falar tudo para você, mas veja aqui rapidamente, resumidamente, quais são as principais características da escola positiva. Crime como um fenômeno natural e social, determinismo biopsicológico, pena como instrumento de defesa social, tá? Prevenção, o método empírico indutivo, negação ao livre-arbítrio. Para ele não existia aquela ideia da escola clássica que o criminoso cometia crime porque queria, não. Para o positivismo, o cara nascia determinado ao crime. Então ele não praticava pelo livre-arbítrio, mas sim por uma condição biológica.
por uma condição natural. Né? O criminoso é um ser anormal, portador de uma patologia, né? Um ser atávico. Né? As bancas gostam de usar esse termo aqui, ó, ser atávico, ser atrasado. Né? Principais autores, Lombroso, Ferri e Garofalo. Responsabilidade penal é uma responsabilidade social, não é uma responsabilidade moral como defendia a escola clássica. Né? Algumas outras escolas, rapidamente aqui, que também são importantes, essas duas são as mais importantes para nível de direito penal e criminologia. Temos a escola alemã, né? Escola sociológica alemã, escola moderna, nova escola, escola de Marburgo, escola de política criminal, desenvolveu-se na Alemanha na mesma época da escola positiva. Né? Famoso, né? Franz von Liszt, que é um dos seus principais defensores, marcou uma certa eclicidade entre conceitos da escola clássica e escola positiva. Né? Só que eu quero que você saiba que existe essa escola alemã, não tem como eu trabalhar com você exatamente os termos dela, mas ela nasceu nessa ideia, nessa mesma fase, mas na Alemanha. Né? Tanto a escola clássica quanto a escola positiva nasceram na Itália. Tá? Ou seja, na escola alemã, não era nem só o livre-arbítrio, nem só a ideia de determinismo que vigorava. O crime também teria outros fatores, e é também a junção desses dois. A questão da imputabilidade, da culpabilidade, foram trabalhados por essa escola. Né? Negava-se o determinismo do positivismo, bem como a tese do livre-arbítrio racional, né? Deliberado pela escola clássica. Desenvolveu um olhar sociológico do delito e, ao mesmo tempo, conservava o estudo dogmático da norma, sem negar a possibilidade do estudo antropológico do criminoso. Tá? Criação do sistema duplo binário, né? Ou seja, a diferença entre imputáveis e inimputáveis que a gente conhece hoje, né? O sistema que você vai estudar, né? O sistema vicariante, né? Vicariante duplo binário, né? Que você vai estudar mais adiante lá na aplicação da teoria geral da pena. Terceira escola italiana. Por que terceira escola italiana? A primeira é a clássica, a segunda é a escola positiva e a terceira escola é a terça escola italiana, que também é conhecida como escola eclética, escola crítica ou positivismo crítico. Fusão também das escolas clássica e positiva. Utilizou-se das características da escola clássica como a responsabilidade moral, mas rechaçava a teoria do livre-arbítrio. Da escola positiva aproveitou os estudos sobre etiologia do crime, bem como antropologia e sociologia criminal. Perceba também que é uma escola que mistura as duas teorias aí na sua aplicabilidade. Tá? Distinção, principais características dela. Distinção entre imputáveis e inimputáveis. Responsabilidade moral baseada no determinismo. Né? Quem não tiver a capacidade de se levar pelos motivos deverá receber uma medida de segurança. Então eu tinha que ter o determinismo também. Fenômeno criminal, fenômeno social individual. O crime era visto como fenômeno social individual e a pena também tinha caráter aflitivo, cuja finalidade é a defesa da sociedade. Escola correcionista ou correcionalista, tá? Os dois termos estão corretos. Essa escola aqui, ela é queridinha do CESP-UNB, tá? Ou SEBRASP, né? Então você vai fazer prova do CESP, dá uma atenção a ela aqui. A escola correcionalista, o criminoso é visto como um ser incapaz e inválido, o que na verdade precisa de ajuda. Por isso o Estado deve tratá-lo de maneira paternalista. Ela surgiu na Alemanha em 1839 com a publicação de Carl David August Holden, professor da Universidade de Heidelberg. Para Holden, a pena tem finalidade de corrigir a injusta, perversa vontade do criminoso. Dessa forma, não pode ser fixa e determinada como na visão da escola clássica. Então, perceba, né, só para te ajudar um pouquinho com relação a isso aqui, a escola correcionista ou correcionalista viu o criminoso como alguém que precisava de ajuda. Não significa dizer que ele não tinha que ter pena, mas ele tinha que ser tutelado pelo Estado, como se fosse um incapaz. Como o Estado tem que tutelar, por exemplo, um menor, um absolutamente incapaz, tinha que tutelar também esse criminoso. Tinha que corrigir o comportamento dele. Então a palavra-chave na escola correcionista é correção. Correção do seu comportamento para que ele possa retornar à sociedade. E isso não determinaria um tempo. Então as penas deveriam ter tempo indeterminado até que aquele indivíduo fosse, digamos assim, consertado, fosse corrigido para retornar à sociedade. Basicamente essa é a ideia. Ela foi desenvolvida na Alemanha, mas ela ganhou grande repercussão na Espanha, essa escola. Bacana? E por fim, a Escola Técnico-Jurídica nasceu na Conferência de Arthur Rocco, na Universidade de Sassari, em 1990. O movimento foi agregado graças à crise do positivismo da Itália e na Europa. Defendia-se uma total independência e autonomia do direito
com relação a qualquer outra disciplina, né? Aqui baseado muito nas ideias de Kelsen também, restando aquele preso apenas a exegese do direito positivo. Utilizava-se do mesmo método da escola clássica, lógico, dedutivo, abstrato. Então, o que apregoava que a escola técnico-jurídica? Uma independência total, uma autonomia total do direito com relação a outras ciências, como existia no positivismo, com relação à biologia, à medicina. Então, o direito tinha que se afastar dessas ideias e ter uma aplicação ampla. Então, isso aqui já é bem mais moderno, e nós já caminhamos aí para as evoluções teóricas do direito penal, que você vai estudar provavelmente no decorrer do seu curso, né? As escolas alemãs, principalmente do direito penal, o causalismo, o neocausalismo, o kantismo, o neokantismo, enfim. Aí você vai entrar já na ideia do direito penal em si, e isso deve ser fruto de estudos no decorrer do curso aqui por outras áreas também. Beleza? Pessoal, basicamente era isso que me cabia aqui com vocês, trazer esses temas de criminologia, eu sou professor de criminologia aqui do Trino, e fazer essa inter-relação com o direito penal. Obviamente que eu também sou um amante do direito penal, também sou um estudioso do direito penal. Peço desculpas aí por ter que falar tão rápido sobre esses temas que eu gostaria de trabalhar com você de maneira mais aprofundada, mas como eu já falei, a gente também tem que levar em consideração que você tem muita coisa para estudar, você tem muita matéria, tem vários outros itens, então para um estudo inicial, eu acredito que foi suficiente, a gente conseguiu trabalhar com esses temas, com essa inter-relação. A criminologia é uma ciência muito mais abstrata, muito mais sociológica, muito mais filosófica, demanda muito mais reflexão, um olhar muito mais crítico que o direito penal em si, que é uma ciência, é uma disciplina dogmática, né, axiológica, bem mais menos abstrata que a criminologia. Não é verdade? Bom, agradeço imensamente então a sua companhia, a sua paciência. Espero que você continue firme na sua caminhada, continue se dedicando, continue fazendo o que você vem fazendo aqui, que é o quê? Dar o seu melhor, se dedicar, estudar dia após dia, não se deixar abater por nenhuma dificuldade. E eu posso te garantir que o seu esforço, com certeza, brevemente vai ser recompensado. Trabalhe e confie que em breve você vai receber aí o retorno, né, a esse seu esforço, e você passa a colher esses frutos. Isso você está cansado de saber, não é verdade? Então eu vou te agradecer novamente, vou ficando por aqui. Até a nossa próxima aula e força e honra aí na sua caminhada. Beleza? Até mais!